Bom dia, oitavo ano, como você está? Pessoal, hoje é quarta-feira e como toda boa quarta-feira, né, as aulas de vocês são uma aula de inglês, uma aula de gramática, uma aula de geografia e uma aula de ciências. E nessa videoaula, as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley, a segunda aula de gramática com a Miss Cristiane, a terceira aula de geografia com o Mr. Sench e a quarta aula de ciências com a Miss Val. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as nossas redes sociais. Fiquem atentos. Ao longo da semana, nós estamos disponibilizando atividades extracurriculares para que a gente possa interagir, nos distrair mais, preencher a nossa agenda, porque sabemos o quanto é difícil ficar em isolamento social nesse momento de pandemia. Então, fiquem atentos aos dias de jogos online com os professores, aos dias de filme, de debates, que periodicamente têm acontecido ao longo da semana. Ok? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus. Hello, eighth grade, how are you doing? Today's class we're gonna talk about text and comprehension, and I prepared an activity for you that is already on Google Classroom, and it's just an easy text that you guys can translate. The translator that I gave to you the option last class, online class, deepl.com, and you guys can translate the text to answer the questions. Also the questions then, okay, you can be translating there. Alright, so today we're gonna talk about the honey badgers. Honey badgers é um animal em inglês que em português tem o nome alguma coisa. I can't remember, não lembro certo. Alright, mas nosso objetivo não é o português, é o inglês. Honey badgers parece ter um nome legalzinho, um nome bacana, porém foge muito desse contexto. Alright, até fiz um desenho aqui no quadro relacionado a honey, mas não tem muito a ver com isso. Os honey badgers, eles têm o habitat, o natural habitat deles na África e Ásia, ok? These two continents. E eles são animais, vamos dizer, de pequeno porte, ok? But they are fearless animals. Fearless, eles não têm medo, eles são os animais assim que têm menos medo no universo, alright? Foca nessa fotinha bonitinha desse honey badger aí na tela. Alright? Avaliou essa imagem? Muito bonitinho ele. Agora foca nessa imagem do honey badger real, na vida real, vivendo a vida real dele. Presta bastante atenção. Esse é um honey badger, ok? E qual é a questão do honey badger? O que traz tanta curiosidade em cima dele? Os honey badgers, por mais de terem essa estatura, digamos assim, estatura? Tamanho, ok. São pequenos. Eles têm large and sharpened claws, alright? Claws são garras, então são large and sharpened, grandes e afiadas, alright? They have thick skin and it's kind of large, not large, loose. Então eles têm pele grossa, bem grossa mesmo, é uma pele bem diferente para os animais parecidos assim e para animais desse porte. E eles têm tipo uns pelinhos, espinhos, é bem diferente, parece um fur, esses casacos de pele assim que ele tem in the back, nas costas, e ele é um animal diferentão. Então vocês vão ver a partir das imagens, a partir das pesquisas e o texto que vocês vão ler sobre os honey badgers. É um texto bem completo que trata de diferentes partes, diferentes assuntos relacionados aos honey badgers, ok? O primeiro deles é que eles são fearless, então os honey badgers eles não têm medo de enfrentar, por exemplo, leões, ok? Búfalos, entre outros animais de grande porte, ou seja, animais que matam muito na savana. E ele enfrenta todos esses animais porque ele é um animal esquisitão. E geralmente os outros animais, mesmo sendo maiores, eles nem ousam chegar perto de um honey badger porque o honey badger ele é muito agressivo, alright? E é difícil, até geralmente uma bullet, uma bala bem pequena, tem dificuldade para pierce, para furar a pele de um honey badger, de tão grossa que é, de tão thick, ok?
Então, essas são characteristics dos honey badges, alright? Então, como eu disse, atividade lá no Google Classroom sobre eles. E tem várias outras características que vocês podem estar analisando sobre eles, ok? E se a gente puder fazer as simulações, assim, eles parecem uma mistura de guaxinim com umas costas esquisitas de porco-espinho. Have no idea. Então, cada um aí vai fazendo suas considerations about the honey badges, ok? Outra característica, porque honey, porque eles gostam de comer mel, eles atacam muitas colmeias e os beekeepers, que são os apicultores, geralmente eles têm que manter electric fences, que são cercas elétricas ao redor das colmeias para os honey badgers não chegarem perto, ok? Porque eles destroem tudo, eles comem a colmeia, o mel e a abelha tudo junto. E se brincar até os beekeepers, até os apicultores também. É por isso que geralmente quando se dá a dica, se você mora na Ásia ou na África, se aparecer um honey badger no seu quintal, deixa ele dominar seu quintal, não apareça lá fora, porque você pode ser comido por um honey badger, ok? Então basicamente é isso. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando como Text and Comprehension hoje. Chorei aqui. Alright. E é isso, pessoal. Então até a nossa próxima aula e foco aí lá no Google Classroom. Fica atento que a atividade vai estar lá, ok? Qualquer dúvida é só tirar no nosso plantão de dúvidas ao vivo ou mandar mensagem no WhatsApp. Até mais, galera. Tchau, tchau. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, seguimos aí com o nosso horário oficial de aulas, em que temos 2 aulas de gramática. Hoje nós estaremos aí corrigindo os exercícios, corrigindo e explicando, né, ao mesmo tempo o conteúdo das últimas semanas, que está relacionado à pontuação no texto. Então, nós estaremos aí corrigindo as atividades da página 60 até a página 62. E para casa, uma lista de exercícios que está disponível no Google Classroom. É uma lista de exercícios para finalizarmos aí esse conteúdo aí, né, de pontuação, como que a pontuação funciona no texto, como que é feita essa distinção de uma para outra, né, quanto ao seu uso, né, e tudo que nós já falamos até agora. Então, para casa é uma lista aí que eu vou deixar disponível para vocês estarem fazendo, tá? Então, vamos aí, né, corrigir nossos exercícios. Aqui nós já corrigimos, nós terminamos de corrigir isso aqui na última aula, né, e agora vamos começar aqui. Vou aumentar aqui a letra. Pronto. Reúna-se com um colega, leiam o poema e respondam as questões. Então, aqui tem um poema, você já leu, né, para fazer a atividade, porque essa atividade foi da semana passada, então nós já vamos passar aí para a correção já. Letra A. Os versos do poema são chamados de versos brancos. O que isso significa? Versos brancos, eu até falei na aula passada, vou dar para aumentar. Versos brancos são aqueles que não têm rimas. Então, todas as vezes que vocês ouvirem aí a palavra, esse termo aí, versos brancos, significa o quê? São versos que não têm rimas, tá? B. Ao descrever cada fruta, o eu lírico destaca características relacionadas a algum dos 5 sentidos do ser humano. Identifique os sentidos em cada trecho. Então, o primeiro aí, né? Mesmo que um veludo redondo, polpudo, está relacionado a tato. Maduras dão água na boca, paladar. Macios como paina e flor, tato, porque você utiliza o tato, né? Você sente, tá? C. O travessão foi empregado com 3 funções diferentes. Escreva-as exemplificando com versos do poema. Então, nós temos aí o travessão simples, que é o quê? Enfatizar a parte final de um enunciado, né? Qual foi esse, né? Menino, madrugada. O pomar não foge. Travessão duplo, para assinalar expressão intercalada, quando vem fazendo um intercalamento de expressões. Então, e as frutas estalam, espuma de vidro.
Depois, travessão simples, que é utilizado para fala, que é o mais comum, né? O que nós aprendemos lá no início da nossa vida escolar, que o travessão, né, ele indica fala. Então, nós temos aqui passarinho comeu, passarinho comeu. Então, são, né, as 3 funções aí, né, do travessão. D. Que sinal de pontuação poderia substituir o travessão no verso e as frutas estalam? Espuma de vidro? Então, qual outro aí, né? Poderia ser o parênteses ou as vírgulas. Seguindo aí. E os parênteses podem ser empregados em diversas situações. Assinale aquela que justifica seu uso na segunda estrofe do poema. Então, qual que nós iremos marcar ali, né? Então, é o quê? Né? Qual que é essa função aí que justifica? É destacar um comentário que foi descrito anteriormente. Então, ele é utilizado aí, esse parênteses, para dar ênfase, para enfatizar, destacar um comentário que foi dito, que foi descrito anteriormente. F. No poema, a vírgula foi empregada com 3 funções diferentes. Relacione-as aos versos do poema. Então, aqui nós vamos nós vamos relacionar, né? Então, número 1, isolar a expressão utilizada para invocar alguém, ou seja, para chamar alguém. Então, foi aqui, né? Menino, cuidado. Então, você isolou essa expressão cuidado porque você estava invocando, você estava chamando por alguém. 2, separar elementos que exercem a mesma função sintática. No caso do poema, elementos que funcionam como adjunto adnominal. Então, vai ser aqui, rebrilham sem olhos, agrupados, negros. Então, quando tem essa utilização da vírgula aqui, está fazendo a separação de 2 adjuntos adnominais. E 3, isolar elementos repetidos. Então, nós temos aí passarinho comeu, passarinho comeu. Então, separou aqui, né, 2 elementos aí repetidos. G. Circule no poema os versos em que foram empregados pontos de exclamação e justifique seu emprego. Então, vamos aqui. Vamos aqui voltar aqui no poema. Olha só. Primeiro aqui, o pomar não foge. Depois, dentadas de gosto. Em seguida, menino guloso. E depois, e disse, este é meu. Então, são os trechos aí que nós temos pontos de exclamação. Agora, nós vamos justificar a utilização desses pontos aí de exclamação. No primeiro trecho, em o pomar não foge e dentadas de gosto, ele enfatiza, ele dá destaque ao sentimento de emoção. Já em menino guloso, há uma invocação, um chamamento. E em disse, este é meu, ele valoriza, ele enfatiza o sentimento de posse, de poder. Então, são as justificativas aí a respeito do emprego aí desses pontos de exclamação. 3. Veja este anúncio publicitário. O título do anúncio apresenta um sinal de pontuação substituindo uma letra. Qual é esse sinal de pontuação e que letra ele substitui? Então, primeiro aí, a primeira pergunta, né? Que sinal de pontuação é esse? A vírgula. Qual letra que ele substituiu? A letra G. B. Levante uma hipótese por que houve essa substituição. Então, uma das hipóteses aí é o que? É chamar a atenção do leitor sobre o anúncio aí, né? Do anúncio publicitário, sobre o assunto que é dito, que é apresentado nesse anúncio. Que é o que? A mudança de sentido que pode causar, que uma vírgula pode causar em uma frase, dependendo da sua posição. Na nossa live de gramática da aula passada, eu passei uma atividade para vocês, que era aquela de fazer um texto que você fazia pontuação, né? E
mudavam-se os herdeiros, né? O texto falava de um herdeiro, mudavam-se os herdeiros à medida que você trocava pontuação de lugar, não mudava nada no período, nas frases, nas orações, porém a única coisa que ia mudar era a pontuação. Então, a mesma situação aqui, então chama atenção para essa utilização da vírgula, porque dependendo do lugar que ela for colocada, muda-se o sentido que é colocado aí, né, na frase. Seguindo. C. Leia as frases e identifique qual é o sentido que é modificado pelo uso da vírgula em cada uma delas. Então, na primeira, não, vírgula, espere. Pede-se para que alguém espere. Depois, não espere. Pede-se para que alguém não espere. Isso só ele resolve. Então, é o quê? Ele consegue resolver. Isso só ele resolve. Somente ele pode resolver. Aceito. Obrigado. Aceita-se algo por livre vontade. Aceito, obrigado. Aceita-se algo por obrigação ou imposição. Esse juiz é corrupto. Acusa-se alguém de corrupção ao juiz. Esse juiz é corrupto. Acusa-se o juiz de corrupção. E terminando aí os grupos aí de orações, não quero ler. Afirma-se que quer ler algo. Não quero ler. E por fim aí, não quero ler. Então, nega-se que quer ler algo. Esse ficou muito claro aqui, né? Que nesse não quero ler, afirma-se que quer ler algo. E no não quero ler, já mudou completamente. De positivo já passou para negativo aqui o sentido da frase. D. O objetivo com o qual esse anúncio publicitário foi escrito vai além de apenas mostrar o emprego da vírgula. O que se pretende informar ao leitor? Então, é o que? Alertá-lo sobre a manipulação de informações que pode haver nos meios de comunicação e deixá-lo informado acerca da luta da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, né? Há 100 anos que ela luta contra essa prática aí de manipulação das informações. Então, a mídia ela tem o poder de manipular informações, manipular ideias, manipular notícias por meio das palavras. Então, essa Associação Brasileira de Imprensa, ela luta para que não ocorra esse tipo de manipulação, de distorção de fatos de notícias, tá bom? E aí, meninos, para casa, fica então essa lista de exercícios, tá? Sobre o uso da pontuação, como que a pontuação funciona, é uma lista final, nós já fizemos uma semana passada e nós fechamos esse conteúdo, tá bom? Um ótimo dia para todos, uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, bom dia, oitavo ano. Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Pessoal, como toda quarta-feira, né, nós temos as nossas aulas de geografia e hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso capítulo 4, falando um pouquinho sobre essa nova ordem mundial, né, após Segunda Guerra Mundial, após o período de Guerra Fria. Nós falamos um pouco sobre a regionalização do espaço global. E agora eu queria falar um pouquinho dessa nova organização, fazendo uma breve revisão, né, do que nós já vimos. Então, vou comentar um pouquinho do pós-guerra, passando pelo período de Guerra Fria, né, e agora entrando nesse novo momento, então, de nova ordem mundial, onde nós temos uma nova reorganização, né, do território mundial. E aí é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, prestem bastante atenção, porque nós vamos usar muito disso daqui nas nossas discussões daqui para frente, ok? Então, agora eu vou fazer, essa aula é um link, né? Juntando tudo, então, que nós vimos nesse bimestre, então, para que a gente possa entender o nosso momento atual. Então, prestem bastante atenção. Então, o título que eu dei, né, para essa aula é da geopolítica do pós-guerra à globalização.
que é esse estágio mais avançado do capitalismo do qual nós estamos vivendo hoje, beleza? Então, pessoal, bora seguir aqui então com a aula. Pessoal, quando nós falamos, né, de Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que o dia D, né, o dia 6 de julho de 44, foi o dia em que as ofensivas do exército dos aliados começaram a retomar do terreno na frente ocidental. Né? Na foto aí nós temos um memorial, né, na Alemanha que marca esse dia. Né? Aqui nós temos já o fim então da Segunda Guerra Mundial, o início, né, desse fim da Segunda Guerra Mundial. E quando nós falamos então dessa Segunda Guerra Mundial, nós temos que lembrar, pessoal, quando nós falamos de Segunda Guerra Mundial, nós temos que lembrar os países aqui que ao fim, né, eles vão ficar divididos. De um lado, né, nós temos aqui o Reino Unido, que era o principal representante do capitalismo, depois assumido, né, pelos Estados Unidos, e do outro lado nós temos aqui então a União Soviética, hoje, né, a Rússia, que liderava aí, então o movimento, né, dos países socialistas. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que esse movimento, né, entre capitalistas e socialistas, nós chamávamos de Guerra Fria. Né? Então, a Guerra Fria foi exatamente esse momento entre capitalistas e socialistas. A disputa ideológica, né, política, ideológica, econômica entre capitalistas e socialistas. Né? Então, essa disputa ficou muito evidente nesse momento que nós chamamos de Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, né, a União Soviética com o socialismo. E aí, pessoal, nós vemos aí essa divisão, então, entre o mundo, né, esse período que nós estamos chamando de período de Guerra Fria, não é? E aí, pessoal, a gente tem que lembrar uma outra coisa importante aqui dentro do que nós estamos chamando de Guerra Fria. Lembrar que o capitalismo, né, era o sistema econômico que divergia, então, do sistema socialista. Nós já comentamos o que é cada um desses sistemas. Enquanto o capitalismo, né, pregando a livre concorrência, se baseando na economia de mercado, visando o lucro, o socialismo tinha uma economia planejada pelo Estado, né, que controlava os bens de produção, visando o bem comum e a extinção das classes sociais. Nós já sabemos aqui o que é capitalismo, o que é socialismo e dessa rivalidade, né, desse confronto que havia entre esses dois sistemas econômicos, principalmente pela liderança, né, dos Estados Unidos, de um lado, e da União Soviética, de outro lado. Beleza? Então, vamos lá. Dois mundos diferentes no mesmo mundo. E aí, pessoal, é óbvio, né, que nós vamos ter diferenças absurdas, né, entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Por isso, dois mundos diferentes no mesmo mundo, que é o nosso planeta, né? Então, aqui eu tenho uma foto da Times Square, em Nova York, que é um dos símbolos do capitalismo, né? Uma rua que é o símbolo da propaganda, do marketing, das lojas, do consumismo, e do outro lado um prédio, né, em Berlim, de apartamentos. Estão vendo que todos iguaizinhos, né? Então as próprias empresas de arquitetura faziam os prédios padrões, né, como esses. Então dois mundos completamente diferentes, né, dentro de um mesmo planeta. Esse período, então, foi o período que nós conhecemos e nós chamamos, né, como período de Guerra Fria. Pessoal, e nós já conhecemos o fim, né, desse período, com a vitória dos Estados Unidos, né, com a vitória do capitalismo e com a fragmentação da União Soviética, né, com a extinção da União Soviética. E aí nós temos que lembrar, pessoal, que o fim
né, desse período, o fim da Guerra Fria, deixou uma herança tecnológica voltada para o aprimoramento dos meios de comunicação e transportes, né, que serviu de base para a ratificação das trocas globais. O que isso quer dizer, pessoal? Que nesse período nós falamos sobre como nesse período os países, os sistemas, né, capitalista e socialista, eles buscaram desenvolver a sua comunicação, tentaram desenvolver e buscaram desenvolver o seu transporte, né, levando o homem à órbita da Terra, levando o homem à Lua. Então, claro que a tecnologia nesse período ganhou um grande boom e um forte investimento, principalmente as áreas, né? E aí é isso que eu fiz aqui, as áreas de comunicação, né? E as áreas de transporte. Pessoal, e exatamente essa tecnologia, né, que possibilitou então, pessoal, o que? Uma interconexão mundial. Pessoal, o que isso quer dizer? Que toda essa tecnologia produzida nesse período de transporte e de comunicação fez com que o mundo se tornasse mais um, né? Ficasse ainda mais ligado. É por isso que hoje em dia nós conseguimos ouvir uma notícia ao vivo do Japão, que está do outro lado do mundo. Isso só é possível graças à tecnologia. Hoje eu consigo ir ao Japão em um jato, por exemplo, em menos de 12 horas de viagem, né? O que é isso que mostra para gente? Quanto maior a tecnologia, menor a distância entre os países. Né? Isso não significa que os países se deslocam para mais próximo uns dos outros, mas a tecnologia facilita a comunicação, facilita o transporte, transforma tudo em algo mais rápido. E é por isso que nós vamos dizer que as distâncias elas são encurtadas, né? Elas são encurtadas por causa dessa toda essa tecnologia então empregada nesse período. É isso que nós chamamos então de globalização, né? E aqui em cima estou deixando uma imagem que simboliza bem esse processo de globalização. A internet ela possibilitou isso. Ela conectou o mundo, ela conectou os lugares, ela conectou os países, ela transformou a comunicação em algo mais fluido, mais rápido. Né? Hoje nós podemos conhecer o mundo sem sair de dentro de casa. Isso nós chamamos de globalização. É um estágio talvez mais avançado, né, do capitalismo. Beleza? Então, pessoal, vamos seguir aqui. O que isso muda para a gente, né, pessoal? O que essa globalização muda para nós? Deixa eu só mudar aqui para sair um pouco da frente do. Aí. O que essa globalização muda para a gente? Pessoal, principalmente a circulação de produtos. E não só de produtos, tá? Mas de pessoas, por exemplo. Que fez, pessoal, com que a economia ficasse cada vez mais integrada, que favorecesse ainda mais o consumo, né? E a livre concorrência. Por isso a globalização é o estágio mais avançado do capitalismo. Hoje é possível comprar produtos da China e tê-los em casa em menos de um mês, né? 2, 3 meses no máximo, né? Mais de 3 meses de reclame, não é? Por quê, pessoal? Graças a toda tecnologia que aumentou a velocidade, né? Dos barcos, que aumentou a velocidade dos aviões, dos caminhões, né? Proporcionou, pessoal, uma comunicação maior entre o consumidor e o produtor, né? Hoje eu consigo comprar produtos de um produtor chinês, de um produtor dos Estados Unidos, né? É o que nós chamamos de produtos importados. Então, a globalização, ela mudou também a forma que os produtos eles circulam no mundo. E aí, claro, ela muda também a forma como esses produtos eles são produzidos, tá? Essa é a grande diferença. E aí nós vamos falar então de um conceito importante, que é a divisão internacional do trabalho. Pessoal, chamado de DIT, tá? Então, quando vocês ouvirem a sigla DIT, significa Divisão Internacional do Trabalho.
Pessoal, o que é essa divisão internacional do trabalho? Com a evolução do transporte, perdão, minha bronquite. Com a evolução do transporte e, e das comunicações em escala mundial, agora os produtos eles não precisam ser fabricados de forma centralizada. Eu posso distribuir isso. Por exemplo, um carro que é montado aqui no Brasil. O Brasil tem várias montadoras de carro. Mas as peças que formam o carro não necessariamente precisam ser feitas no Brasil, né? A porta pode ser feita no Japão, o vidro vindo de um país da África, né? O motor alemão, os pneus italianos, e assim cada parte pode ser feita em um lugar diferente, mais próximos da matéria-prima e usando mão de obra até mesmo mais barata. E aí eu uso do transporte para trazer esses produtos então para o Brasil, onde eles vão ser montados e vão formar os carros aí que nós temos aqui, né? Montados no Brasil. Então, pessoal, percebem como o transporte, a evolução do transporte, da comunicação, ele muda a forma como nós nos organizamos, como nós produzimos, tá? É isso que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. É porque agora eu descentralizo a produção. Em vez de centralizar a produção, o que eu produzo, agora eu consigo descentralizar isso, produzir isso em lugares diferentes no mundo, tá bom? Então é isso que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. Pessoal, e não só a produção, né? Mas a comercialização, ela também vai sofrer influência desse processo que nós chamamos de globalização. Nós vamos ter, nesse momento, a formação de blocos econômicos. Por quê, pessoal? Melhor do que estar no mercado sozinho é você estar nesse mercado de livre concorrência formando um grupo, né? O grupo se autoajuda. O grupo ele favorece uma série de benefícios uns para os outros, né? Pelos seus países associados. Assim, pessoal, os países do mundo eles vão se dividir em vários blocos econômicos, tá? E esses blocos, pessoal, vão ter mecanismos de integração entre eles, em vários níveis, tá? Existem os níveis mais baixos, eu vou comentar aqui, até os níveis mais altos de integração econômica. E aí, pessoal, eu trago aqui alguns blocos, tá? Eu coloquei aqui no cantinho aqui, ó, nessa linha, o NAFTA, tá vendo? A União Europeia, né? E também a APEC. E aí, pessoal, o NAFTA, deixa eu colocar aqui o NAFTA, a União Europeia, né? E nós temos aqui a APEC, beleza? O Mercosul é um outro grande exemplo que nós poderíamos citar, né, entre esses países aqui, tá bom? Eu vou comentar ainda sobre cada um deles e os níveis de integração de cada um. Pessoal, quais são as consequências, né, da globalização? Uma das principais consequências da globalização é essa sociedade pautada no consumo e na propriedade privada, já que nós vivemos dentro de um sistema capitalista. Então, uma característica do sistema capitalista é o consumo, não é? A externalização da produção, né? Essa descentralização da produção e a internalização dos lucros, porque ainda que eu descentralize a produção, eu centralizo o lucro dentro dos países produtores. Um exemplo, olha a multinacional do McDonald's. Você encontra o McDonald's em todos os países, em todas as regiões do mundo, né? Não vou colocar todos os países, em todas as regiões do mundo, em todos os continentes, né? E o McDonald's é o McDonald's em qualquer lugar. Entretanto, o McDonald's ele é uma empresa estadunidense. Então, óbvio que o lucro de todos os McDonald's, eles são dirigidos para a sua metrópole, né? Para a sua capital.
que é os Estados Unidos. Lá está, né, a matriz do McDonald's, o escritório principal do McDonald's. Então, é claro que todo o dinheiro, toda a produção, né, dessa rede de fast food, que é um exemplo, vai para esse país. Então, nós temos uma centralização e uma internalização dos lucros. Pessoal, um aumento crescente das relações comerciais, principalmente porque você tem a comunicação e o transporte cada vez melhor. Então, é como eu citei aqui, você comprar da China. Cada vez é mais fácil e cada vez essas relações têm sido mais comuns, né? Há alguns anos atrás, era muito difícil você fazer uma compra de supermercado pela internet. E hoje, isso é possível, né? Nesse período de quarentena, muitas vezes eu não vou ao supermercado. Eu tenho feito compras pela internet, os supermercados entregam, né? Aqui em casa, você vai lá e higieniza os produtos e você não tem que sair da sua casa para fazer compras hoje de supermercado, né? E não só isso, mas várias outras compras, né, de consumo que nós podemos fazer. Então, cada vez mais essas relações elas têm aumentado com o tempo. Pessoal, a intensificação dos fluxos, né, dos movimentos de mercadoria, de dinheiro, de pessoas. Nunca antes foi tão fácil como hoje você viajar para um outro país, né, você se deslocar para outra região. Né? Nós fazemos isso de forma muito rápida. Uma viagem de Goiânia a São Paulo, no século XVIII, demorava 3 meses a cavalo. Hoje nós fazemos uma viagem de Goiânia a São Paulo em 1 hora e meia de avião. Né? Então, percebe? De 3 meses para 1 hora e meia, parece que as distâncias foram encurtadas. Mas, na verdade, o que ocorreu foi uma evolução da tecnologia que facilitou, então, essa locomoção, esse fluxo. Pessoal, e é uma nova divisão, né, internacional do trabalho que acentua ainda mais, né, as desigualdades entre os países ricos e os países pobres, porque aí nós temos os países ricos explorando dos países pobres, explorando recursos naturais, explorando mão de obra, explorando o mercado consumidor, né, ah, de, desses países, enfim. E aí nós temos um aumento, né? Um consequente aumento da miséria em escala mundial. Tá? Isso, pessoal, também são algumas consequências da globalização. Então, assim como do capitalismo, né, nós temos aspectos positivos da globalização e nós temos também consequências, né, nem tão positivas assim desse processo que nós chamamos de globalização. Pessoal, esse daqui é um esqueminha que eu fiz bem pequenininho, né? Eu posso mandar para vocês depois sobre o que é a divisão internacional do trabalho na globalização. Se vocês observarem aí, vocês vão ver que os países subdesenvolvidos, eles produzem um produto primário, né? Por exemplo, matéria-prima e alguns produtos industriais de primeira e segunda geração, ou seja, são produtos mais simples. E eles vendem isso para os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, por sua vez, eles produzem produtos de alta tecnologia e vendem isso para os países subdesenvolvidos. Pessoal, a gente pode fazer o seguinte, só para a gente ter uma ideia. Vamos pensar que os países subdesenvolvidos, eles vendem esses produtos aqui, ó, para os desenvolvidos por uma quantia X, tá? Então vendem por X. Acontece que esses produtos de alta tecnologia que os desenvolvidos vendem para os subdesenvolvidos, pessoal, eles custam muito mais dinheiro, tá? Eles custam muito mais dinheiro. Então isso faz com que os países desenvolvidos, eles permaneçam sempre em quê? Em lucro. Eles ganham muito mais do que eles perdem. A balança comercial deles é sempre em superávit, enquanto que a balança comercial dos países subdesenvolvidos ela fica em déficit.
porque eles compram mais caro do que eles conseguem vender. Então, eles vendem menos do que eles compram. Então, déficit, eles ficam devendo. Enquanto os países desenvolvidos, eles vendem muito mais caro, né? Então, eles vendem mais do que eles compram. Então, eles ficam em superávit. Então, os países desenvolvidos, cada vez mais ricos. E os países lá subdesenvolvidos, cada vez mais pobres. Beleza? Então, essa é por isso que cada vez mais, né, nós temos aí acentuando as desigualdades sociais entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Pessoal, isso aqui para mostrar só o crescimento, né, das importações, do comércio pelos blocos econômicos, tá? Então a gente percebe que há uma crescente, né, nas importações aí ao longo dos anos. É só um gráfico para mostrar para vocês. Outra coisa que eu queria mostrar são os níveis, né, de integração econômica. Pessoal, e aí prestem bastante atenção. Quando nós falamos, né, de barreiras alfandegárias, blocos econômicos, nós temos uma queda dessas barreiras. Então, os blocos econômicos têm níveis de integração. O primeiro nível de integração, pessoal, o primeiro é a área de livre comércio, tá? Almeja a liberação do fluxo. Então você libera alguns produtos, tá? Com um preço mais em conta, tá? É o que acontece, por exemplo, com a PEC, ou com o NAFTA, né? Que é o bloco econômico dos países lá da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. É o nível mais baixo, tá bom, de integração econômica. Alguns produtos têm liberação, né, pagam menos impostos, mas não são todos. Por exemplo, talvez seja livros, medicamentos, tá? Mas não são todos os produtos. O segundo nível, pessoal, de integração é o que a gente chama de união aduaneira, que estabelece uma tarifa comum externa, ou seja, ela vai estabelecer taxas comum entre os países, tá bom? De coisas alfandegárias. Então, eles diminuem as taxas entre os países. Um exemplo de união aduaneira, pessoal, e dentro da união aduaneira, nós já temos a área de livre comércio. Entenda assim, tá? O 2 já tem o 1 dentro dele. Então, a união aduaneira, ela vai permitir que algumas taxas sejam estabelecidas entre os países. É o exemplo do Mercosul, tá? O bloco econômico do qual o Brasil faz parte, junto com a Argentina e alguns outros países da América do Sul. Então, pessoal, nesse bloco, o Brasil ele estabelece uma taxa alfandegária mais baixa para a Argentina. E quando ele vai vender um produto para a Argentina cobra dele essa mesma taxa, que é uma taxa mais baixa. Vamos pensar assim: entre o comércio entre a Argentina e o Brasil, eles pagam um para o outro, não sei, 2% de taxa de importação. Se for de um país que não é do bloco econômico, por exemplo, se o Brasil for comprar dos Estados Unidos, para um produto dos Estados Unidos entrar no Brasil, eles vão ter que pagar 10%. Aliás, não é 10%, vocês sabem que é 50%, né? É metade de um produto. Exemplo, se você comprou um celular, né, dos Estados Unidos que custa R$ 2.000, você vai pagar R$ 1.000 de taxa de importação. Ou seja, o seu celular vai custar R$ 3.000. Entendem? Mas se você compra, por exemplo, da Argentina, vamos citar um exemplo, um celular de R$ 2.000, né? E você paga aí 10%, então você vai pagar R$ 2.200, né? Percebe o quanto que é menor as taxas, né? As taxas alfandegárias. Isso, então, é a união aduaneira. Pessoal, o mercado comum, ele já propõe uma uniformização da legislação. São os países tentando e falando assim, olha, vamos estabelecer uma única legislação entre os países do nosso bloco.
E aí, pessoal, o último estágio é a união econômica. Pessoal, quem faz parte da união econômica, um belo exemplo, é a União Europeia, tá? A UE. A União Europeia é um exemplo do nível mais alto de integração econômica que possa existir aí entre os países, tá? É um belo exemplo desses níveis, tá? Então, eu coloquei aí 4 níveis. A do livre comércio, a da união aduaneira, do mercado comum e da união econômica. Beleza? Bom, pessoal, vamos avançar lá porque eu quero falar um pouquinho sobre os blocos econômicos. Primeiro, pessoal, a União Europeia, né? Cadê o bandeirinho da União Europeia? Sumiu aqui. Enfim, apareceu. A União Europeia, pessoal, foi criada em 92. Ela é bastante recente. Ela apresenta o nível mais alto de integração econômica, né? Ela não tem só uma política comum, mas como ela criou uma moeda única, né? Então, todos os países que fazem parte da União Europeia usam o euro, né? Que é a moeda desse bloco econômico. E aí nós vemos esse bloco econômico com maior nível de integração. Nós temos a APEC, né? E aí nós vemos que ela é uma sigla em inglês de Asia Pacific Economic Cooperation, né? A cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. Aí, pessoal, fazem parte alguns países da América e do Pacífico, né? Da Oceania, como China, Japão, Vietnã, Canadá, Estados Unidos, Chile, Federação Russa, Austrália e outros. Pessoal, tem um nível mais baixo, tá? De integração. A União Africana, criada em 2000 na África, é uma aliança econômica, cultural e política entre 53 estados, tá? Membros, países membros. É um dos maiores blocos econômicos que nós temos no mundo, tá? Mas de nível de integração também baixo. Nós temos aí o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, né? O Chile, ele é associado. O Mercosul, né, que é o qual o Brasil faz parte, no qual nós temos lá o mercado comum, lembra, o segundo estágio, né, de integração, e aí carregamos isso até no nosso nome, Mercosul. Pessoal, percebe que na bandeirinha é Mercosur, né, o R. Por quê? Porque é em espanhol, né, já que o Brasil é o único país, né, desse bloco que fala português. Todos os outros países desse bloco falam espanhol. Por isso o sur, né, que viria aí então de sur, né, de sul em espanhol. Beleza? Então, o Mercosur é o segundo nível de integração. Pessoal, atividadezinha para casa, que eu estou deixando para vocês. Páginas 55 e 56. Estou deixando lá no Google Classroom, tá bom? Lá no campo, trabalho do aluno, você vai encontrar o tópico de geografia, você vai ver lá a atividade do dia 20, tá? Dia 20 de maio. Lá dentro, então, está a descrição dessa atividade. Páginas 55 e 56, que são as sessões para fazer agora e para fazer em casa. Pessoal, vocês vão fazer essa atividade, tá bom? Hoje, vão tirar aquela foto, beleza? E vão postar para mim lá dentro do Google Classroom. Pessoal, na sexta-feira, nossa live, tá? Sexta não. Na quinta-feira, amanhã, nós vamos fazer a correção juntos dessa atividade. Eu já quero essa atividade de todo mundo lá no Google Classroom, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer dificuldade, qualquer uma das questões, podem entrar em contato comigo, beleza? Pessoal, tenham uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus, tá bom? Façam aí a atividade e nos vemos então amanhã na nossa live, beleza? Falou, galerinha. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Olá, turma do 8º ano, meninos.
gostaria das meninas que estiverem assistindo a aula pelo YouTube falar que vocês estão fazendo falta nas nossas lives. É importante a participação de vocês para a gente retirar as dúvidas. Então, quem das meninas que estiver assistindo a aula, né, aqui pelo YouTube, que não estiver participando da live, me chamar, né, entrar em contato, porque vocês estão sendo avaliados. E gostaria também, né, de atividades, que aqueles alunos que estão me devendo atividades, né, fazer e me enviar, porque a gente está trabalhando com o sistema de notas, a gente não pode parar, né, então a escola não parou. Procurem para não ficarem prejudicados, tá bom? Sistema urinário, eu vou falar um pouquinho de cada órgão, e aí na aula da semana que vem a gente vai falar de como acontece a filtragem, a produção de urina e dos cálculos renais, tá bom? O nosso sistema urinário, o sistema excretor humano, ele é composto de 4 órgãos principais: os rins, ureteres, bexiga e uretra. Os rins, acontece a produção de urina. Os ureteres, eles conduzem a urina dos rins até a bexiga. A bexiga tem como principal função o armazenamento desta urina até o momento da micção. O que é a micção? É o ato de eliminar essa urina, né? Que vocês falam de xixi. E a uretra, ela elimina a urina, então ela leva da bexiga até o meio externo, né? Lembrando que nós temos órgãos sexuais diferentes, tá? Então, a uretra, o canal da uretra nos meninos, né, vai passar por dentro do órgão sexual deles, né, e é diferente do das meninas, né, que o canal urinário, ele é separado do canal reprodutor, tá bom? Estrutura e função dos rins, tá? Qual que é a função dos rins? Os rins, meninos, são os principais órgãos excretores do corpo humano. Lembrando que excreção, nós temos outras formas, né? A transpiração é uma outra forma de eliminar as excretas, né? Através da pele. Qual que é a função desse rim? É produzir a urina. Então, na verdade, ele filtra o sangue e produz a urina. Com isso, ele controla a quantidade de água e sais minerais do sangue. É chamada de homeostase, que a gente vai ver mais na próxima aula o que é essa homeostase. Na aula de ontem, eu falei isso para vocês, como que acontece a homeostase nos peixes, nos répteis, nos anfíbios. A anatomia, né? Então, aí, reforçando a anatomia do nosso sistema. Então, eu tenho rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Lembrando que nós temos veias e artérias, certo? A artéria, ela conduz o sangue que vem do coração e a veia conduz esse sangue que vem do restante do corpo até o coração. Tá? Nós temos, então, a veia renal e a artéria renal. Então, os rins, né, eles se situam na parte dorsal do abdômen, logo abaixo do diafragma. Nós temos um de cada lado, né, da coluna vertebral. Eles são protegidos, né, pelas últimas costelas e também por uma camada de gordura que nós chamamos de tecido adiposo. Esse rins, ele tem a forma de um grãozinho de feijão, né? E aí ele possui uma cápsula fibrosa que vai proteger o córtex, né? Mais externo, e a medula, que ela é mais interna. Então, lá eu tenho lá os órgãos de um lado e do outro eu tenho o rim, né? Que ele bem maior aí com as suas estruturas. Então, eu tenho os raios medulares, eu tenho uma cápsula fibrosa, eu tenho as pirâmides renais, os cálices, o seio renal, a pelve renal, coluna renal, papila renal, ureter e o córtex renal. Algumas dessas estruturas nós vamos aprender na nossa aula de hoje e as outras nós iremos falar nas próximas aulas, que eu vou falar de uma aula somente sobre como formam os cálculos renais. Então, a gente vai ter uma aula dos problemas renais, tá? Que um ser humano pode desenvolver.
Então, os rins, eles são 2 órgãos, né? Como eu falei, em torno mais ou menos de 10 centímetros. É situado logo à parte de trás do abdômen. Eu tenho um rim direito e um rim esquerdo. Eles funcionam como um filtro, tá? Que vai separar do sangue as substâncias que nós devemos eliminar, né? Que foram dissolvidas no plasma. E aí vai formar uma substância que nós chamamos de urina. Lembra que nós falamos ontem que a nossa urina, ela é rica em ureia. Nós temos animais que eliminam amônia, outros ácido úrico e outros ureia. A nossa também tem um pouquinho de ácido úrico, tá? A urina sai lentamente dos rins e segue pelos ureteres e fica caindo de gotinha em gotinha na bexiga, tá? Não vai de uma vez, não. Aqui mostrando para vocês que eu tenho a veia renal, que é o sangue rico em gás carbônico, e a artéria renal, que é o sangue rico em gás oxigênio. Então, os rins, ele também precisa de gás oxigênio para poder funcionar. Aqui eu tenho a zona cortical medular, que são as 2 zonas que fazem parte desse rim. Também é chamado de córtex ou medula, né? Medula renal e córtex renal. O córtex renal, né, é a região mais externa do rim, né? Ele tem um aspecto granuloso. E já a zona medular, né, ou a medula renal, é a região central do rim, né? Então ele tem um aspecto estriado. É onde nós temos as pirâmides de Malpighi, onde vai passar os líquidos para serem filtrados, certo? Então, aqui, repetindo novamente, as 2 zonas que nós temos, a zona cortical ou córtex e a zona medular. Então, a parte mais externa do rim tem um aspecto granuloso e a mais de fora, ela é estriada porque ela tem as pirâmides de Malpighi. Aqui eu tenho as estruturas, né, do rim, como eu falei para vocês anteriormente, né? Pirâmide renal, zona cortical, cápsula renal, zona medular, artéria renal, ureter e bacinete. O que é a cápsula renal? A cápsula renal, ela é um involucro, né? É como se fosse uma capinha bem fininha, bem resistente, que envolve e protege todo o rim. Então, ele é uma capazinha, uma pelezinha bem fininha que fica em volta, tá? Bem resistente. O córtex, né, é a zona aonde, né, a camada mais externa desse rins, que tem a cor mais clara e ele é mais granuloso. É como se ele fosse cheio de bolinha, né, cheio de poros. A medula, né, ela é a camada mais interna, com um aspecto estriado, devido à presença de uma pirâmide renal. Naquela imagem anterior que a gente vê, aquelas partes mais redondinhas que a gente vê lá quando o rim tá cortado. E é nela, essa medula, que eu vou ter as pirâmides renais, certo? Onde eu vou ter também os corpúsculos de Malpighi, onde vai passar a urina e ela vai ser filtrada. E o bacinete, né, é a zona central, né, onde tem um canal, né, contínuo com o ureter. E o ureter é o canal que vai conduzir essa urina até a bexiga. Eu tenho as bexigas, dentro da bexiga eu tenho o orifício uretais de cada ureter, onde essa urina vai ficar pingando dentro da bexiga. Eu tenho um músculo detrusor, eu tenho um músculo esfíncter e eu tenho a uretra. E tem os músculos periuretrais. A bexiga, gente, ela parece um saco, ela, né, situada na parte inferior do abdômen, que se pode dilatar enchendo-a com urina. Normalmente, né, quando a metade da bexiga está cheia, a gente já sente vontade de esvaziar. Então, sente a vontade de ir no banheiro, né? E aí, esse músculo, né, que veda ela, relaxa, né? E aí consegue a urina sair, tá? E aí a bexiga, o músculo detrusor, ele contrai e aí a urina sai. A uretra abre, né?
os músculos, tanto os periuretrais quanto o esfíncter ajuda, então ela relaxa e aí a urina sai. Ureteres, né, eles são capazes de realizar contrações rítmicas, né, que são denominadas peristaltismo, que são os mesmos movimentos peristálgicos que o intestino faz, né, para empurrar a comida até no reto, que aí já tem, mesmo assim, né, lá no intestino grosso já tem as fezes. Então, no ureter vai acontecer a mesma coisa, né? Ele vai por contração involuntária para essa urina chegar até a bexiga, certo? Através desse movimento chamado de aqui fala peristaltismo, né? Peristálgico. Então, aqui eu tenho os rins, então são 2 rins. Dentro do rins, né, esses resíduos presentes no sangue serão filtrados e vai formar uma substância que nós chamamos de urina. E essa urina, ela segue pelo canal chamado ureteres e chega até a bexiga. Lá na bexiga, ela é armazenada e vai ser expelida para o corpo através da uretra. Como vocês me pediram, né, para fazer aulas mais curtas, para vocês compreenderem melhor, né, não ficar tão longa, cansativa, ficou aí pequenininha. Coloquei lá 2 rins, porque nós temos 2 rins, né, a figura do ser humano, que nós estamos estudando o sistema urinário humano. Por cima de cada rim, nós temos uma glândula chamada de suprarrenal, que produz um hormônio chamado adrenalina. E aí eu coloquei um rinzinho aí com... Esqueci o nome desse aparelhinho, né? Para auscultar o coração. Que ele é importante para o sistema cardiovascular também, assim, para todo o corpo. E toda essa função e ação dos rins, gente, é pra gente poder urinar. Então, tá aí o menininho, né? Urinando, né? Fazendo xixi, como vocês falam. E não é fazer... Professor, eu quero mijar, não, tá? Não usa mijar, não. É urinar. Não devemos fazer igual esse homem e a mulher, segurar a urina, porque isso faz mal. A gente vai ver nas nossas próximas aulas. Então, agora aproveita, pausa esse vídeo, vai no banheiro, faz lá, né? O seu xixizinho, dá uma urinada e volta para terminar de assistir a aula das outras disciplinas, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima aula. Como combinado, eu não coloquei tarefa para casa, tá? Que vocês pediram para não colocar, então eu não coloquei. Beijo e até a próxima aula.